O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Muito boa noite e muito bem-vindos àquele que é para muitos o debate mais aguardado no caminho para as presidenciais do dia 18 de janeiro. Estão frente a frente esta noite na RTP1, na RTP Notícias e na RTP Internacional, André Ventura e Henrique Gouveia Melo. Muito boa noite aos dois, muito bem-vindos. Como sabem, o sorteio editou que comece André Ventura, será Gouveia Melo então o último a responder. Vamos começar por uma das notas do dia, que resulta da sondagem da Católica para a RTP Antena 1 e Jornal Público. Avultam várias conclusões desse estudo de opinião. A principal é que André Ventura lidera neste momento as intenções de voto, com cerca de 22%, à frente de Marcos Mendes, com 20%, e de Gouveia Melo, com 18%. António José Seguro tem 16%, João Coutinho Figueiredo, 14%. Os restantes candidatos estão abaixo disso. A outra nota, e essa aparentemente indiscutível, é que teremos uma segunda volta. André Ventura, comecemos então por aí, já que está com vantagem na primeira, mas na segunda volta a sondagem diz que perderia com todos os possíveis adversários. A minha pergunta é se já está a preparar a alteração de discurso para chegar aos eleitores mais moderados e que não querem uma refundação do regime. Boa noite também ao adversário. Antes de mais, deixe-me saudar os eleitores, por, apesar de todos os ataques de que tenho sido alvo, amanhã mesmo eu vou estar em tribunal, mais uma vez, por causa dos ciganos e por causa das minorias, que não me querem deixar ter o discurso que eu quero ter nas presidenciais, e apesar disto estou em primeiro. Ou seja, eu queria também, André. Com certeza, porque fizeram queixa, porque associações de ciganos fizeram queixa contra mim. O tribunal está a fazer o seu papel, eu tenho que lá ir. Porque quiseram, no meio das presidenciais, meter isto. Uma tentativa de me silenciar. E apesar disto tudo, eu estou em primeiro. Eu acho que isso é também de me fazer ter a humildade de agradecer aos eleitores. Este é o primeiro ponto. Eu estou muito grato à confiança que me têm dado. Mas como o André e que eu tenho seguido. Concluirá tão bem como eu, só para sintetizar isto, pela primeira vez em 40 anos voltaremos de certesta. É quase uma evidência a ter segunda volta. E a pergunta da segunda volta é relevante por isso. É dia 8 de fevereiro que isto se decide. Era aí que eu ia. Isto são duas eleições, provavelmente. E acho que neste momento há dois adversários, isto sem desprimor de nenhum outro, porque os números são o que são, que provavelmente estarão nessa segunda volta. Um deles está aqui à minha frente, Gouveia Melo, o outro, Marcos Mendes. Para mim, são duas eleições diferentes. Há uma primeira volta e uma segunda volta. Eu vou lutar nas duas para mostrar às pessoas que é preciso mudar o sistema político, que é preciso dar um murro na mesa de tudo o que está a acontecer. E hoje tivemos mais uma prova disso com a lei da nacionalidade, provavelmente vamos falar disso mais à frente. Nós temos que dar um murro na mesa em Portugal, no sistema político. E é o Presidente da República que tem de o fazer. É o mais legítimo para o fazer, porque é quem é eleito diretamente pelas pessoas e sem dúvida. Mas quem não legisla, como sabe. Não, mas pode influenciar, pode conduzir o país, que é isso que eu quero ser, um condutor do país, e dizer ao país que temos que ir por outro caminho e não pelo caminho destes erros, destes conluios, desta corrupção que temos tido em 50 anos. Quando eu digo isto é para dizer o seguinte: nós vamos ter provavelmente duas voltas, segundo a vossa sondagem, mas todas. Eu estou a liderar na maior parte das sondagens, mas na segunda volta temos um cenário que é também uma coisa curiosa, que é provavelmente todos se vão unir contra mim e contra esta candidatura. Ainda não chegamos aí. Está com dificuldade aparentemente em agregar. E deixa-me retomar a pergunta. Faz sentido para si equacionar um discurso que encontra um outro eleitorado aparentemente tem o do Chega e não muito mais? O meu discurso é Portugal. O meu discurso é dar um murro na mesa do sistema. Eu não vou mudar isso a partir do dia 18 de janeiro. Aliás, se as pessoas me estão a colocar em primeiro lugar é porque querem esse murro na mesa. Eu admito que numa segunda volta possa acontecer o contrário. E tanto que uma maioria se junta à volta de Gouveia Melo, de Marcos Mendes, de António José Seguro. Admito que o mais provável é perder. Vamos lá ver. Eu admito tudo em política. Eu sou humilde ao ponto de eu aceito os resultados que os portugueses me derem. Se me pergunta assim, eu vou mudar os resultados por causa de votos? Nunca. Eu não troco convicções por votos. Eu vou até ao fim na luta que eu acho que tem que se travar para mudar o sistema político em Portugal. Na segunda volta, quem for o adversário também vai ser curioso ver o que é que alguns partidos vão fazer. Porque se for Gouveia Melo, o PSD vai apoiar Gouveia Melo. Se for Marcos Mendes, o Partido Socialista vai apoiar Luís Marcos Mendes. Cá estaremos para ver e analisar tudo mostra isso. Como serão todos contra mim. André, e isso mostra que eu estou no caminho certo. André, Henrique Gouveia Melo, boa noite e bem-vindo também. Esta sondagem coloca-o em terceiro lugar, mas na luta para chegar a uma segunda volta. Aliás, há 4 candidatos, eventualmente quinto, mesmo o quinto, queria dizer, com essa possibilidade. Ou seja,
André Ventura, Marcos Mendes, Gouveia Melo e António José Seguro estão nessa corrida. Coutinho Figueiredo está muito próximo para ser completamente rigoroso. A minha pergunta para si é, tem acusado uma descida de sondagens, nas sondagens já o admitiu, aliás. A minha pergunta é, no sentido de dizer, quanto mais os portugueses o conhecem, menos motivados estão para votar em si? Não é nada disso. Sondagens, já houve sondagens que falharam a 3, 4 dias das eleições e falharam redondamente. Portanto, a sondagem é um momento, eu valorizo só uma única sondagem, que é aquela que resulta das eleições no dia 18 de janeiro de 2026. De facto, eu estou numa luta partidária, não fazendo parte do sistema partidário, eu estou numa luta partidária em que todos os partidos têm os seus candidatos e, naturalmente, tentam atrair os votos do partido. Eu sou o único que não tenho partido. Eu diria que o meu partido é Portugal e é essa um bocado a minha forma como posiciono. Mas eu estou preocupado, basicamente, com o futuro de Portugal. Se os portugueses me escolherem, é isso que eu tentarei fazer, que é unir verdadeiramente Portugal. E unir Portugal tem que ser todo o espectro político. Portanto, eu sou o candidato suprapartidário. Está a dizer que André Ventura não une? Não, eu estou a dizer o que sou. O debate é com André Ventura, é só Sim, mas eu estou a dizer o que sou. Eu não estou aqui, não acuso ninguém. Cada um tem a sua candidatura, as suas proposituras. Eu quero unir Portugal. E porquê é que eu quero unir Portugal? Porque acho que nós vamos viver tempos verdadeiramente difíceis. Quais são os tempos difíceis? Uma situação internacional muito preocupante. Verdadeiramente preocupante, com o impacto, quer a gente queira, quer não, no sistema nacional. Nós vamos ter também, fruto até da própria distribuição de lugares na Assembleia da República, um sistema político que tem o fruto da instabilidade dentro do próprio sistema político. E, portanto, a estabilidade, sendo um critério importante para nós podermos fazer reformas estruturais, vai requerer um Presidente o mais independente possível das lógicas partidárias. Já tem dito isso, mas deixe-me perguntar-lhe onde é que o senhor se posiciona. O senhor começou por dizer que se situava entre o PSD e o PS, depois definiu Mário Soares como referência. Não defini Mário Soares como referência. Já vai poder esclarecer então se não o disse desta forma. Depois disse representar uma parte do eleitorado do PS. O senhor sempre foi de centro-esquerda e o país não sabia ou não aceita isso? Não, eu sempre fui de centro. As pessoas às vezes têm dificuldade. Quem está à direita acha que quem está ao centro é à esquerda. E quem está à esquerda acha que quem está ao centro está à direita. Ontem, por acaso, houve uma brincadeira do Ricardo Araújo Pereira que eu achei engraçada. Disse, o senhor marcha com as duas pernas. Esquerda, direita. O país tem que marchar, no bom sentido, tem que avançar com toda a população, representando a população toda. Umas vezes mais à direita, que é a perna direita, outras vezes mais à esquerda, que é a perna esquerda. E por isso eu digo que ao centro há sensibilidades que fazem sentido e ideias que fazem sentido. E eu defendo essas ideias que são de direita, mas também há outras ideias que fazem sentido à esquerda. Eu defendo uma economia mais livre, e portanto aí estou mais à direita, mas também que o resultado dessa economia crie coesão social, e aí estou mais à esquerda. E portanto é nesse sentido, eu não tenho nem direita nem esquerda, eu estou verdadeiramente ao centro, sempre estive ao centro. Eu gostava de lhes colocar um desafio, olhando para o adversário que tem esta noite neste debate, dissessem qual é o risco maior que o país corre se esse adversário for eleito. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho que o adversário que tem à minha frente, o Henrique Gouveia e Melo, gosta de dizer que é partidário e é suprapartidário, mas nós temos visto nesta campanha que não é. Primeiro, juntou quase toda a estrutura do Partido Socialista. Tanto que até discutem entre o candidato e o secretário-geral do Partido Socialista quem é que é o candidato do Partido Socialista. De tal forma que o líder do Partido Socialista teve que vir dizer que não é o Gouveia e Melo, é António José Seguro. Veja só o ponto que se chegou. O segundo, o meu adversário pode tentar agora esconder isso, mas disse mesmo que Mário Soares era a sua referência de Presidente da República. A minha é o General Ramalhianes, dos que tivemos. Eu prefiro o General Ramalhianes do que o Mário Soares. E acho que para o candidato Henrique Gouveia e Melo, dizer que o Mário Soares é uma referência de Presidente é uma traição às Forças Armadas, aos retornados, às pessoas que deixaram as ex-colónias, enfim, entregues, como nós sabemos, e também não só a todos os que enriqueceram à volta do Estado, com Mário Soares e com outros, e que nunca foram verdadeiramente encontrados. Mas deixa-me só dizer uma outra coisa. É que eu não sei se Henrique Gouveia e Melo pediu este apoio ou não. Mas eu ouvi o antigo Primeiro-Ministro José Sócrates dizer assim, e é verdade que ele nem sabia dizer bem o nome, ele disse, eu até apoio aquele senhor, o almirante, que nem conseguia dizer bem o nome, para impedir que o André Ventura chegue ao poder. Ou seja, deixa-me dizer-lhe, eu já retomo a pergunta. Deixa-me só dizer-lhe isto. Quando o José Sócrates
quer evitar que eu chegue ao poder e apoie outro qualquer, neste caso Gouveia Melo, só mostra que eu estou no bom caminho, porque ele sabe que se eu ganhar ele vai para a prisão, que é isso que lhe vai acontecer. A réplica Gouveia Melo, quer em relação a Mário Soares, quer a José Sócrates. Quando falei sobre o Dr. Mário Soares, falei do Dr. Mário Soares e do General Ramalhianes ao mesmo tempo. Porquê? Porque são referências do início da nossa democracia. Sem eles, nós não teríamos esta democracia. E sem eles, se calhar, teríamos um regime comunista, de extrema esquerda, e se calhar o Dr. André Ventura não poderia estar aqui. Mas como presidente revê-se tanto num como no outro? Vamos ver. Eu, quando puseram a pergunta, eu levei a pergunta no sentido do que era a estrutura política desses homens, o que esses homens representaram na política portuguesa. O Dr. Mário Soares fez coisas boas, mas também fez coisas muito mais. O Dr. André Ventura fala de retornados, mas ele não é retornado, eu fui retornado. Eu sei muito bem o que é que aconteceu em África. Portanto, sabe a traição que o Mário Soares cometeu ao seu povo, não é? Sei muito bem. Sabe muito bem isso. Depois estive nas Forças Armadas, sei muito bem o que é que as Forças Armadas impuseram aos políticos na altura em termos de negociação. O Pacto MFA partido. Pronto. E não havia liberdade total para decidir de forma completamente livre. Mas o senhor tem um modelo de presidente dos presidentes eleitos desde o 25 de Não, eu tenho, todos os presidentes têm coisas positivas e coisas negativas. E, portanto, eu não tenho um modelo. O meu modelo é de uma presidência aberta, uma presidência que integra o máximo dos portugueses, porque nós só temos uma coisa, só unidos é que vamos vencer esta batalha. E a grande batalha... Só um segundo. E esta batalha é a batalha do desenvolvimento. Nós temos que vencer a batalha do desenvolvimento. Porquê? Nós, nos últimos 20 anos... Já lá vamos, se me permite, é essa questão da evolução do país. Nós não podemos estar em cima do muro. Não há Mário Soares e Cavaco Silva ao mesmo tempo. Não há dizer que quer agradar a todos e por isso quer agradar a toda a gente. O Gouveia disse Mário Soares e Ramalhianes. Bom, mas primeiro isso já é um pouco em si estranho. Mas depois, nós temos que perceber isto aqui porque isto é mesmo importante. O candidato Henrique Gouveia Melo não pode, ao mesmo tempo que está com o Rui Rio, com Isaltino Moraes, enfim, José Sócrates acredito que não esteja, mas ao mesmo tempo que acredito que não esteja, mas que o apoia, dizer que o Mário Soares é a sua referência e ao mesmo tempo dizer que temos que ter um país mais controlado, com a imigração mais regulada. Quer dizer, o que eu acho é que o Gouveia Melo quer agradar a toda a gente e não agrada a ninguém. A última resposta esse é que é o problema, não é? A última resposta é que estar posicionado ao centro é naturalmente difícil. Porque a direita acusou o centro de estar à esquerda. E a esquerda acusou o centro de estar à direita. No entanto, o caminho tem que se fazer com a direita e com a esquerda. É assim que o país evolui. Ao longo do tempo, foi assim que o país evolui. E nós precisamos de todos para evoluirmos. E depois, já há bocado cortou uma palavra. Eu queria lhe dizer uma coisa seguinte. Mas a questão da forma da presidência que querem, eu guardava para daqui a pouco. Queria esclarecer mais 2 pontos concretos. Um deles tem a ver com o momento... Mas desculpe lá. Eu discuto tudo, só que se for sobre o trajeto do país... Não o trajeto do país. É que o país não pode ir só com uma perna. Não pode ir só com a direita, nem só pode ir com a esquerda. O país são as duas coisas. O país é o todo. O país não é parte. Portanto, se queremos ir só com parte, vamos com metade do país, vamos com metade da força que este país tem. E é isso que eu não concordo. Agora, muito bem, essa nota ainda tinha a ver com este tema. Isto distingue-nos. Eu não quero ir com o José Sócrates, nem quero ir com o Manuel Pinho. Esses ficam para trás. Está claro? Para mim, eles ficam para trás. Eles ficam para trás. Eles ficam para trás um bocadinho. Conhece-me o suficiente para não me estar a colar, certamente, ao André... Desculpe lá. O Gouveia, o que eu estou a dizer é que eu ouvi o José Sócrates dizer... O engenheiro Sócrates acordar um dia e lhe disser que dá apoio, o que é que o senhor vai fazer? Mas eu não o apoio. Não vai fazer o Araquiri nesse dia. Não vamos agora prolongar isso. Eu ouvi dizer que lhe dava apoio para evitar que eu chegasse ao poder. Esse é o problema do engenheiro Sócrates, não é meu. Mas mostra a percepção que há de si, que quer agradar a todos, à esquerda, à direita. A verdade é que, interminadamente, ter-lhe agradado, pelo menos parcialmente a si. Eu gostava que abordássemos a questão do almoço que tiveram os dois. É um almoço que foi depois do conhecimento público, facilitado, viabilizado pelo empresário Mário Ferreira, ao que se sabe. Henrique Gouveia Melo, qual foi o objetivo desse almoço e até que ponto admitiu o apoio do Chega? Eu creio que é a primeira vez que estão frente a frente depois dessas notícias. Não admitiu o apoio de Chega agora. Estou a perguntar se admitiu. Não admiti. Agora, senão não estava aqui o Dr. André Ventura. Nessa altura? O André Ventura não era candidato. Não era, mas tomou a decisão, se não me engano, uma semana depois, ou 2 semanas depois. O almoço, o Dr. André Ventura é uma pessoa importante do espectro político português. É o segundo partido mais votado. E, portanto, quem quer ser Presidente da República, naturalmente, quer conhecer todos os atores políticos e os atores políticos relevantes. E foi isso que me fez estar com o Dr. André Ventura. O Dr. André Ventura não é um indivíduo que seja perigoso, que eu não possa almoçar com o Dr. André Ventura.
Está dizendo que foi um jantar ou um almoço apenas protocolar? Não foi o almoço protocolar. Não é. Primeira coisa, não foi o almoço secreto. Se fosse o almoço secreto, não sabia. Foi o almoço privado. E eu almoço, eu acho que o Dr. André Ventura, com quem quiser. Ou estamos agora proibidos de almoçar uns com os outros para nos conhecermos, quando nós todos queremos participar no debate político e na vida política do país. Isso é, a certa altura, quer dizer assim, o senhor cumprimentou fulano tal. Logo, através desse cumprimento, foi contaminado. Mas vamos aproveitar para esclarecer. O senhor não foi a esse almoço na expectativa de ter apoio do Chega? Não foi. Tanto não está aqui o doutor André Ventura, está aqui a lutar contra mim, portanto. André Ventura acaba de dizer ao Gouveia Melo que decidiu ser candidato não muito tempo depois desse almoço. A minha pergunta é se, de facto, ponderou em algum momento apoiar a Gouveia Melo. Eu, francamente, acho um pouco estranho. Não é a pergunta em si, que já ouvimos noutros fóruns. Mas é a primeira vez que estão os dois frente a frente, sim, depois de se falar disto. Sim. Não acho que faça muito sentido dizer-se um político almoçou com um outro candidato. Eu também já me encontrei com outros candidatos à presidência da República. Uns têm que encontrar, têm funções... Almoçar? Uns sim, outros não. Sozinho? E alguns... Bom, sozinho. Então, sozinho. Primeiro, nós estávamos sozinhos. Segundo, quer dizer, era o que faltava que eu não pudesse... Só com um, olha, já tomei café com o Dr. Marcos Mendes no Conselho de Estado. E à saída do Conselho de Estado, quer dizer... E discordo zero. E estou nos antípodas do que o Dr. Marcos Mendes defende. Também já me encontrei com o António José Seguro. Não foi uma coisa privada, de almoço, mas já nos cruzámos, quer dizer... São circunstâncias diferentes que compreendem. Aqui só é relevante, até porque discutíamos antes, que é o posicionamento ideológico de cada um e até que ponto olhava para Gouveia Melo como alguém mais próximo de si, porventura, do que ele hoje. Mas eu já disse e já o deixei claro que a partir do momento em que, na minha perspectiva e na perspectiva do Chega, Henrique Gouveia Melo começou a querer ser o candidato do Partido Socialista, na minha perspectiva, o Gouveia Melo diz que não, mas na minha perspectiva, sim, com as referências que fez, com o querer um país sem este controle, a dizer que no fundo é contra a lei de estrangeiros, contra a lei da nacionalidade. No fundo, parece-me que hoje o adversário que tenho à minha frente se tornou mais forte porque é o candidato do Partido Socialista. Daí também o candidato do Partido Socialista está tão fraco. Está mais distante de si do que o André Ventura imaginava. Não é só mais distante de mim, está mais alto nas sondagens porque está a representar os socialistas, na verdade. Porque senão, António José Seguro, vamos lá ver, eu não quero tirar aqui o pano a ninguém, mas António José Seguro não estaria com 9%, ou 10%, ou 12%, se fosse o candidato do Partido Socialista a sério. A verdade é que o Partido Socialista tem 2 candidatos, tanto que até disputam esse eleitorado. Portanto, face àquilo que foi dito, eu não apoiaria, e o Chega não apoiaria, Gouveia Melo. Isso não quer dizer agora que não faltava, quer dizer... Mas nós não pudéssemos determinadamente tenha ponderado essa possibilidade? Não é uma questão de desmentir. Eu disse publicamente que foi uma possibilidade e que essa possibilidade não estava correta, na minha perspectiva. E também penso que os portugueses me dão razão, senão não estava à frente nas sondagens. Estava o Gouveia Melo à frente, estou eu. Portanto, é porque me deram razão, que não fazia sentido. Está a dizer é que não foi nesse almoço que decidiu sim ou não? Não foi nada desse almoço. Foi de ouvir posições do Gouveia Melo em várias matérias, desde a matéria migratória, à matéria da segurança, à matéria da habitação, à matéria da saúde, em que eu percebi que os portugueses queriam outra coisa que não era o candidato Gouveia Melo. Se não fosse isso, não estaríamos aqui hoje a debater. Agora, era o que faltava, que não pudéssemos almoçar, encontrar-nos. Aliás, eu acho que é isso. Atenção, eu sou, acho eu, hoje dos políticos mais combativos que há em Portugal. E acho que as pessoas me reconhecem nisso. Acho também que nós temos que falar, nós políticos. As pessoas querem que encontremos soluções. Não querem que andemos às turras de manhã à noite sem nenhuma solução. André Ventura, deixa-me só dizer isto. Eu tenho feito, quer no Parlamento, quer fora do Parlamento, e a candidatura presidencial não é diferente, eu combato os meus adversários, mas quando for preciso falar com eles para chegar a soluções, contem comigo para isso. Vamos ao próximo tema, onde leva uma ligeira vantagem de tempo. Gouveia Melo para equilibrar. Tenho que responder muito rapidamente. Primeira coisa, não sou candidato do Partido Socialista. Eu sou candidato de um partido chamado Portugal. E tenho pessoas que manifestaram apoio no PSD e pessoas também até de partidos mais ao extremo. No entanto, também queria aqui dizer uma coisa para não deixar passar em claro. Eu sempre disse e sempre fui a favor da regulação da imigração, do controle da imigração, mas aqui talvez uma diferença com o Dr. André Ventura, da integração da imigração. Porquê? Porque nós precisamos de ter um país que integre a imigração para aumentar o seu potencial económico, mas não só, também a sua estabilidade social. Eu concordo que uma imigração mal integrada é um problema para o país. E claro é o que temos hoje? Nós fizemos uma imigração sem controle, desregulada, e acabámos por ter mais imigrantes do que conseguimos absorver, de forma a integrá-los bem na nossa sociedade. E hoje temos um problema que temos que resolver todos. Mas estão a entrar menos estrangeiros em Portugal. Isso parecia um problema? Neste momento, ainda não é um problema e não parece que seja um problema. No entanto,
Sem estrangeiros, a nossa economia ia ter um grande O próximo colapso. tema pode permitir que falemos de imigrantes, mas obviamente a questão do dia é o chumbo da chamada Lei da Nacionalidade, as alterações à Lei da Nacionalidade, chumbada pela maioria dos juízes do Tribunal Constitucional em relação a uma norma e por unanimidade em relação a outras 3 normas, que incluíam também alterações ao Código Penal, que visavam tornar a perda de nacionalidade uma pena acessória. Este é o resumo, obviamente, da notícia. Uma notícia que André Ventura imagino que assuma como uma derrota para si, já que apoiou e se bateu por esta lei. Mas já vi hoje um deputado do Chega usar palavras muito duras. Disse que o Tribunal Constitucional traiu o povo português em nome de uma Constituição que é bafienta. O senhor concorda com esta lei? Hoje não foi o André Ventura que foi derrotado, foi o país que foi derrotado. É o povo português, na minha perspectiva, que é derrotado. Para que as pessoas compreendam em casa. Henrique Gouveia Melo disse que esta lei de estrangeiros não era a melhor e sobre a lei da nacionalidade disse também que não se revia nestas alterações. Mas talvez hoje possamos perceber o que é que pensa sobre isto. Agora, eu vou-lhe deixar isto muito claro. Quero dizer, nós não podemos tirar a nacionalidade a quem a obtém e depois comete crimes em Portugal de violação, de golpe de Estado, como disse hoje Jorge Bacelar Gouveia, um constitucionalista, num outro canal, e não lhe podemos tirar a nacionalidade. Do que dizem os juízes do Constitucional, não. Muito bem, eu estou em desacordo. Então alguém vem para cá, obtém a nacionalidade do nosso povo, que nós amamos, comete crimes contra nós e nós deixamos de ficar nacional. Ponto 1. Disparate, absoluto. É um erro daqueles que vamos pagar caro mais para a frente. 2. Alguém obtém a nacionalidade de forma fraudulenta, com documentos falsos, etc. Não lhe podemos tirar a nacionalidade. Então ele obteve a nacionalidade através de forma falsa. Eu creio que a lei já prevê, em parte, essa possibilidade. Não, mas agora nós aumentámos para que essa pessoa, independentemente do prazo em que a tivesse adquirido, mas a perdesse. Já há um prazo em que isso é possível. Mas o que é que se interessa? Isso é errado. A fraude já é punida. Se ele deu um documento falso quando obteve a nacionalidade, é um crime. Nós temos de deixar de ter conversa. Sim, mas não é absoluto. Era só essa a minha precisão. Deixa-me dizer isto, que é para eu poder terminar o meu raciocínio. Nós temos que acabar com a conversa de chacha em Portugal. Quem vem para Portugal tem que cumprir as nossas regras. Se vem para Portugal e não cumpre as nossas regras, só tem um caminho. Ou a prisão ou a expulsão. 2. André, nós alterámos. Eu queria saber se considera que houve uma politização por parte do Constitucional. Quer dizer, parece-me que sim, francamente. Eu acho que nós vamos ter que trabalhar para contornar isso, mas eu não consigo ir ao fundo da questão em coisas como esta. Quer dizer, de quem comete crimes não pode perder a nacionalidade. Olha, o viver de subsídios, então nós vamos atribuir nacionalidade e residência a quem vem para cá viver de subsídios. Acham que temos poucos a viver já de subsídios? Querem mais ainda? Quer dizer, é este país que acha que tudo é porreiro, bater as mãos nas costas, somos muito humanistas. A Suécia fez isto, a Dinamarca fez isto, a Alemanha fez isto. Qual é a diferença desses países para nós? É que eles são ricos e nós somos pobres. Última questão sobre a lei da nacionalidade, que eu acho que é mesmo escandalosa e acho que nós temos que o denunciar. Nós tentámos, nesta lei da nacionalidade, e houve um consenso que tentou alargar-se ao país todo para isso, garantir aqui uma coisa. E uma coisa que era simples de perceber, que é, quem obtém a nacionalidade e depois de obter essa nacionalidade a usa de forma indevida, por exemplo, desrespeitando... Mas o que é grave, André? Tem que concluir. Quem comete... Bem, se alguém vier para cá, se tornar um violador ou um terrorista e nós não lhe podemos tirar a nacionalidade, isso é grave. 2. O Tribunal acha que é inconstitucional alguém que andou toda a vida a dizer que Portugal não vale nada, que a nossa bandeira não vale nada, que o nosso hino não vale nada, mas pode ter a nacionalidade portuguesa. Desculpem lá. Eu acho que há um ponto em que nós temos que dizer chega. E o chega aqui é isto. É ou respeitam Portugal ou não respeitam dessa pessoa, né? Não, eu estou a dizer o que foi dito hoje pelo Tribunal e o que está na lei. Nós queríamos impedir que quem cospe na bandeira portuguesa possa ser português. Não é esse então, quero dizer, está a preço. Desculpe lá, não é ofender os símbolos nacionais. Quer dizer, quem cospe na nossa bandeira... É outra coisa. Carlos Daniel, para mim, quem cospe na bandeira portuguesa não merece ser português. Mas não é isso que André, como sabe, na avaliação da lei. Deixa-me lá terminar, senão eu não consigo dizer nada. Não, deixa-me lá terminar. Eu sei que isto é incómodo para algum jornalismo também, mas nós temos que deixar de ser politicamente corretos nisso e vão confirmar isto. A Suécia fez isto, a Dinamarca fez isto, a Alemanha fez isto. Querem estar do lado desses países ou do lado de países como a Venezuela, como o Irão e etc. Está colocada a sua nota, sem dúvida. Henrique Gouveia Melo, eu gostava da sua opinião, desde logo, clara, sobre esta questão da lei. Não, terá mais tempo o meu adversário também. É só para dizer. É que eu ouvi o meu adversário dizer uma coisa muito grave. Que um imigrante, ao fim de 10 anos, era a mesma coisa que um português. E eu quero dizer aqui, Gouveia Melo, cara a cara, para não ser por intermédio, eu não concordo com isso. Muito bem, está colocada a nota, André. Para mim, ao fim de 10 anos, alguém do Bangladesh estar cá, não é igual a um português. Se quiser começar por responder diretamente a esta questão, senão poderá fazê-lo a seguir, eu gostava também da sua leitura... Quero responder. Sobre esta questão dos imigrantes. Sim, quero responder. Então começo por aqui e eu a seguir pergunto sobre a lei da nacionalidade. Há um princípio constitucional, é que as leis, todas deste país, não podem não respeitar a Constituição. E o artigo 13º da Constituição, e o André Ventura é um professor de Direito, conhece-o, de certeza, diz que todos os portugueses são iguais perante a lei. O que é que acontece? Nós, quando atribuímos a nacionalidade a um estrangeiro, no dia seguinte esse estrangeiro passa a ser português.
E, portanto, têm que estar em igualdade perante a lei. Isso é basicamente o que o Tribunal Constitucional veio dizer agora. Relativamente... E o senhor concorda? Eu, claro que concordo, porque senão o artigo 13 não faria sentido e havia portugueses de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta categoria. Agora, há outra coisa que eu queria aqui dizer... Não se pode candidatar a Presidente da República. Um imigrante que chega cá a Portugal ao fim de 10 anos. Eu quero dizer... Deixa-me só concluir o raciocínio, por favor. Quero dizer o seguinte. E esta lei foi votada e aprovada pelo Chega também. 10 anos depois, a pessoa está em condições de pedir a nacionalidade. Portanto, se nos 10 anos andou cuspindo na bandeira, andou a cometer crimes, etc., não terá certamente acesso à nacionalidade, porque tem um registro que não o indica como uma pessoa que seja admissível para pedir a nacionalidade. Uma vez adquirida a nacionalidade, no entendimento do Tribunal Constitucional e da nossa Constituição, é português. Sobre cuspir na bandeira e estas imagens metafóricas que o André Ventura usa, eu acho que sou insuspeito. Porquê? Defendi a minha vida toda à bandeira. Defendi a minha vida toda, de adulto, a Constituição. E arrisquei a minha vida diversas vezes por isso. A bandeira e a Constituição são coisas diferentes. Está bem, mas a Constituição representa a organização do Estado. E eu jurei a Constituição, seja ela qual for, sim. Aquela que foi aprovada na Assembleia da República... Os deputados também. Pelos deputados. E jurei a defesa do país. Muito bem, mas eu gostava de perceber o que é que o senhor pensa da lei da nacionalidade. Exato. Não só daquilo que é hoje a decisão do Constitucional, mas antes disso, da urgência ou da necessidade do país de mexer nesta lei. Não digo a lei dos estrangeiros, que é uma questão diferente, sim, a lei da nacionalidade, da atribuição da nacionalidade. Eu acho que a lei da nacionalidade é uma lei que tem que existir e tem que ser clarificada, porque criou expectativas negativas ou positivas até para os imigrantes que chegam a Portugal. E essa lei era urgente e tem que ser, e tem urgência. Mas essa urgência não pode, por um lado, comprometer a legalidade da lei perante a Constituição. E é isso que agora, julgo eu... Mas a urgência é travar a atribuição de nacionalidade a tanta gente, é isso? Não, não é isso. A urgência é ter uma lei que clarifique o processo para todos os envolvidos. E essa lei foi feita, reprovou no Tribunal Constitucional por uma parte e por um entendimento da lei, e ela naturalmente regressará à Assembleia da República, e os partidos que a aprovaram terão toda a liberdade de a reformular para a passarem rapidamente, se a querem passar rapidamente. Posso só dizer uma coisa sobre isto? É que, mais uma vez, vê-se que o meu adversário quer dizer tudo para agradar a toda a gente. Não disse se estava de acordo com as alterações ou em desacordo com as alterações. Disse que temos que ter uma lei da nacionalidade para garantir a urgência do processo. O que é isso? Não. Nós temos que ter uma lei da nacionalidade porque a nossa nacionalidade está à venda nos mercados da Índia e do Bangladesh. É assim, está agora. Carlos Del, desculpe, estamos a dar a nacionalidade a toda a gente e temos que impedir... Deixa-me só terminar. Mas sabe os números e sabe que se não são cidadãos da Índia e do Bangladesh e que estão nos primeiros lugares da lista da atribuição de nacionalidade. Olha, André Ventura, seja cidadãos de onde for, nós temos neste momento uma lei da nacionalidade de 2018 do Partido Socialista, que eu não sabia que o Gouveia Mel se revia nisso, mas é uma lei do Partido Socialista de 2018. Eu não me disse que revia na lei... Pareceu-me que diz que se revia nesta lei da nacionalidade. É que não se percebe o que é que pensa sobre isto. Não, mas por favor, não se percebe o que é que pensa sobre isto. O que eu quero dizer é que sabe que é que ganhou mais a nacionalidade? Não foi Bangladesh. Eu sei que foi Israel, mas isso não... Mas é bom que diga... E como é que foi? Comprando muitas vezes a nacionalidade. Eu estou contra a compra de nacionalidade em todos os casos. Então já estamos do mesmo lado. Seja eles do Brasil, do Bangladesh, do Nepal, da Índia, de todos. Essa é a diferença entre nós. É que eu digo ao que venho. Eu quero impedir que a nossa nacionalidade ande à venda. E eu não consigo ouvir de Gouveia Mel uma posição clara sobre isto, dizer assim, as alterações que eu acho que deviam ser feitas é esta. Por exemplo, Gouveia Mel concorda ou não que alguém que obtém a nacionalidade e comete um crime de violação perde a nacionalidade? Não concordo. Era isto que eu... Não concorda, pronto. Então, mas devia dizer isso, que é para ao menos sabermos... Mas eu vou explicar... Agora, eu vou explicar porque é que não concordo. Porque um português também cometer um crime de violação não perde a nacionalidade. Não é a mesma coisa. Desculpe lá. Quando nós atribuímos, passado 10 anos, a nacionalidade a alguém, o critério foi nosso. Nós é que decidimos quais eram os critérios para lhe dar a nacionalidade. Não sabíamos que ele ia cometer crimes, não é? E alguém consegue... O senhor consegue dizer que nunca vai cometer um crime no futuro? Mas eu sou português... Agora o Gouveia Mel, André Ventura, peço desculpa, o Gouveia Mel está com nós e o tempo está a voar. Nós somos portugueses. Agora no momento... Acho que ser português e ser do Bangladesh no momento, esqueçam lá o Bangladesh. No momento em que um estrangeiro adquire a nacionalidade portuguesa, passa a ser português. Agora, pode também fazer, e tem poder para isso, da Assembleia da República, uma lei que é o seguinte. Não há maneira de darmos a nacionalidade. Não damos nacionalidade a ninguém. Não, mas isso não é isso que eu acredito. Então, não é isso que eu lhe disse.
Mas como é que garante que o outro cidadão que dá nacionalidade, a quem vai dar nacionalidade, não vai cometer crime? Henrique Gouveia Melo, desculpe lá. Eu dei-lhe há bocado, eu dei-lhe 3 exemplos. Não temos tempo para voltar a isso, André. Isto é importante. Mas eu vou colocar a última questão a cada um, vou lançar o último tema e depois junta isso, porque senão não está em vantagem, André. Então, mas eu depois no fim ajustamos. O governo sueco tira a nacionalidade a quem lidera gangues, seja de que nacionalidade for. O governo dinamarquês a quem é já citou várias vezes esses exemplos, André, tenho mesmo que avançar. Basta cometer mas agora eu queria que nos dissessem que tipo de presidente... podem fazer, que tipo, já disse isso, André Ventura. É isso que eu não compreendo. Eu gostava de agora nos dissessem temos que mudar a Constituição, então estamos de acordo com isso. Então estamos de acordo com isso. André Ventura, a pergunta seguinte é preciso, envolve essa questão. A minha pergunta é, genericamente, que tipo de presidente é que pretendem ser? É a última questão que eu gostava de trazer. O André Ventura vai ter, se for eleito com maiores responsabilidades, jurar a Constituição, fazê-la cumprir. Como é que vai fazer cumprir uma Constituição da qual discorda tanto? Mas olha, eu sou deputado, quero mudar a Constituição e estou a cumprir a Constituição. Mas como presidente não pode mudar a Constituição. Pois não, mas posso mobilizar o país para isso. Olha, sabe um exemplo disso? Anteontem, quando foram prender um pedófilo que era adjunto do Ministro da Justiça, eu ando há muito tempo a dizer que a castração química para pedófilos era importante. Para isso temos que mudar a Constituição. O meu adversário é contra a castração química de pedófilos. Eu acho que casos como este que vimos agora, deste adjunto do PS, que já agora ninguém quer dizer que é do PS, anda tudo a esconder que é do PS, é do PS. Se fosse do Chega, abria todos os jornais da noite. Como é do PS, muitos andam a querer esconder. Não, nós temos Chega também já teve um caso que envolve olha, tipo estava Chega em todo lado. Ainda hoje via Chega. E em relação a este caso, dizia ex-adjunto. Não, ex-adjunto do PS. Aprendam a dizer também. Do governo do PS. Não, do PS. É do PS. Temos que dizer a verdade. Temos que avançar agora. Essa não é a questão que eu gostava de ouvir. Mas olha, eu vou-lhe dar um exemplo de como temos que mudar a Constituição. A castração química de pedófilos, mas outras. Vou-lhe dar outro exemplo, que eu acho que até é um exemplo mais relevante. Mas quer mudar já com esta maioria parlamentar, é isso? Com qualquer um. Eu quero mudar a Constituição. Eu não estou preso a um documento. Eu quero servir o povo português. Deixa-me dar-lhe outro exemplo. As nomeações na Justiça. O meu adversário subscreveu um manifesto e tem pessoas na candidatura dele. Eu não subscrevo. Vai concluir o André Ventura. Os seus apoiantes. O manifesto dos 50, que querem, de alguma forma, controlar e condicionar a Justiça. Eu quero uma revisão constitucional para garantir que a Justiça investiga quem tiver que investigar, doa a quem doer. Parece que o meu adversário quer controlar a Justiça. Se me pergunta assim... Eu jurei a Constituição, não é o que me parece. De um apoiante meu, não parece que... Mas é o Gouveia Melo. Os seus apoiantes querem controlar a Justiça. Mas não sou eu. Olha, Rui Rio, o seu mandatário, acha que devemos controlar a Justiça. Mas é o seu mandatário. Acredito que confio nele. E André Ventura, para terminar? Não, para terminar isto. Nós não estamos presos a um documento. A Constituição é um documento. O senhor vai jurar uma Constituição e quer outra. Quer porque quer menos corrupção. Porque quer que as Como é que jura uma Constituição e diz, eu vou fazer cumprir esta? Mas eu não posso querer mudar a Constituição. A Constituição é alguma Bíblia que nós não podemos mudar. Se é mau para o povo português, nós temos que a mudar. E, aliás, eu hoje ouvi o meu adversário, isto era uma coisa importante, que eu acho que ele nunca disse antes, que temos que mudar a Constituição. Vamos ouvir agora o seu adversário, que está em muita desvantagem. André, não tenho hipótese nenhuma. Eu quero mesmo mudar... Carlos, só para temos tempo, então é 10 segundos. Eu quero mesmo mudar a Constituição e garantir que temos uma Constituição para um Portugal moderno e um Portugal eficaz na luta contra a corrupção. Agora gostava de saber o que é que pensa Gouveia Melo. O senhor já falou de uma democracia estagnada, até de um pântano de interesses. Disse agora, e gostava que explicasse se é verdade isso, que quer também uma mudança da Constituição. Em que sentido? Não. Só há um artigo que eu acho que não podemos mudar na Constituição, que é o 288. Todos os outros dependem da Assembleia da República e da maioria da Assembleia da República. Está-se a referir aos limites. Aos limites. Os materiais da Constituição. Mas eu queria dizer, e queria acabar com esperança, Portugal, só unido, é que consegue vencer os desafios que vêm pela frente. Claro que nós temos divisões internas de opções políticas, mas temos que unir. E a Presidência é aquele lugar que ajuda a unir Portugal. Nós temos problemas com os nossos jovens. Estamos a perder jovens talentosos. Temos problemas, o que é que vamos fazer para isso? Temos problemas com os nossos idosos, que têm grandes problemas... Mas quem tem que resolver é o Governo. Está bem, mas a Presidência tem que se preocupar com isso e tem que ter essas causas também. Temos problemas, temos uma pobreza estrutural. Geração em geração continuam pobres. 20% de pobres. Uma economia que é uma economia de salários baixos. A nossa economia tem que evoluir para outro tipo de economia. Mas qual seria a sua mudança de Constituição? Que é isso que eu não compreendo. Não, eu agora estou a falar sobre o futuro e gostaria que me deixasse falar sobre o futuro. Mas eu estou cá para insistir. Queria falar... Temos um problema de habitação, o que é que temos que fazer? Um problema de saúde, o que é que temos que fazer? Eu estou preocupado com os portugueses. E considera que o Presidente da República tem poder para... O Presidente da República tem muito poder, que é um poder de influência e um poder de ajudar a mobilizar a sociedade portuguesa como um todo para uma mudança. E é essa mudança que eu quero fazer. Portugal não pode viver de ódios e de ódios internos. E nós não podemos instilar ódios internos. Nós temos que instilar, e a Presidência é o lugar ideal para isso, a união dos portugueses
para irmos para a frente. E é isso que eu quero fazer, se me derem o benefício da dúvida, os portugueses, é isso que eu farei. Sempre com o meu exercício de influência, a minha magistratura de influência, a minha capacidade, que já demonstrei, de unir os portugueses em momentos críticos, como aconteceu na pandemia. E em que é que gostava de mudar a Constituição no essencial? Não, é que é isso que estamos à espera. Para terminarmos. Que é isso que estamos à espera de saber. Eu não disse que queria mudar a Constituição. O que eu disse é que estava disposto a aceitar uma mudança da Constituição, desde que a Constituição não fosse a ruptura com o sistema democrático. Não. E o que é a ruptura do sistema democrático? E o André também concorda, que é o 288. Agora, quem muda a Constituição, que eu saiba, não é o Presidente da República. É a Assembleia, mas pode mudar com os partidos do centro e da direita. O senhor gostava de uma solução mais consensual? A solução mais consensual é a melhor solução. Mas se os partidos da direita tiverem maioria e quiserem mudar a Constituição, desde que não mexam verdadeiramente na base ideológica da Constituição, que está no 288, estarei disponível como qualquer Presidente, acho que deverá estar disponível. Mas está a ver, Henrique Gouveia Melo terminou o debate como estava previsto, até não não tem mais tempo. Uma mudança na Constituição foi o Henrique Gouveia Melo que fazer. terminou, que era o que estava combinado entre nós. O André Ventura começou, agradeço-lhes obviamente muito aos dois a vindo esta noite à RTP. Muito obrigado pela vossa presença. Amanhã um novo debate aqui na RTP. O próximo debate é entre António José Seguro e João Coutinho de Figueiredo, a partir das 9 da noite. Hoje também tem na RTP Notícias um choque ideológico especial, em segunda-feira, para analisar este tão aguardado debate que está a chegar ao fim e que de imediato é também valorado já pelos comentadores da RTP, acompanhados pelos jornalistas Pedro André Esteves e Clara Osório. Da minha parte, boa noite e muito obrigado. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.